Olá pessoal, tudo bem? Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Matemática Góes. Eu sou o professor Alessandro Góes e na aula de hoje, continuando o assunto trigonometria, nós vamos falar sobre a chamada Lei dos Senos. Essa é uma regrinha da parte de trigonometria que vai te ajudar bastante a resolver diversos problemas para encontrar a medida do lado de um triângulo. Espero que vocês aproveitem. Vamos lá? Continuando então o assunto trigonometria, nós vamos trabalhar hoje a chamada Lei dos Senos. Essa é uma regrinha, como eu já disse, que vai te ajudar a encontrar o lado de um triângulo qualquer, desde que você tenha alguma informação sobre ângulos e sobre um dos determinados lados. O importante aqui, pessoal, olhando para esse triângulo que está aqui em cima, tem o seguinte: esse não é um triângulo necessariamente retângulo. A gente vai falar que ele é um triângulo qualquer. O que significa isso? Essa lei dos senos, ela não se aplica somente a triângulos retângulos, como, por exemplo, a gente tem o Teorema de Pitágoras. Essa lei dos senos vai se aplicar a qualquer triângulo, tanto a triângulos retângulos, como a triângulos que não são retângulos também. Tudo bem? E o que essa lei vai dizer? Primeiramente, então, tendo um triângulo qualquer, como esse aí da figura, vamos chamar esse aqui, ó, essa medida aqui, de medida A. Olha, vamos pensar que essa medida aqui é a minha medida A. E esse aqui, no caso, seria o meu ângulo A. Tá? Essa medida aqui eu vou chamar de medida B. Isso contraposto aqui a esse ângulo B. E essa medida aqui é a minha medida C. Isso contraposto aqui a esse ângulo C. Esse é o ângulo C, esse é o ângulo A e esse é o ângulo B. Vamos deixar isso aí um pouquinho mais bonito? Dá uma olhada como é que fica, então, com os ângulos A, B e C e os lados ABC. Importante aqui dizer o seguinte: eu não estou falando em momento nenhum que eu tenho um ângulo reto nesse triângulo. Não significa que não possa ser. Porém, novamente eu reforço que essa lei dos senos é válida para um triângulo qualquer. O que ela vai nos falar em relação a ângulos, em relação a lados? Ela nos diz o seguinte: se você pegar essa medida desse lado do triângulo, que é a medida A aqui, e dividir pelo seno do ângulo que está do outro lado, ou seja, eu tenho aqui a medida A, eu tenho aqui o ângulo A. Se eu pegar essa medida A e dividir pelo seno desse ângulo A, veja, olha, eu estou pegando o ângulo que está oposto aqui ao lado, que vai ser exatamente igual a se eu pegar o lado B, que é esse lado aqui, e dividir pelo seno desse ângulo que está oposto aqui, que é o ângulo B. Ou seja, o lado A dividido pelo seno do ângulo A vai ser igual ao lado B dividido pelo seno do ângulo B. Veja que aqui então a gente tem uma regra de 3, com 3 informações a gente descobre uma quarta. Aqui, porém, eu posso inserir um pouco mais de informação ainda. O mesmo vale se eu pegar o terceiro lado, que é o lado C, que é essa medida aqui, e dividir pelo seno desse ângulo, que é o ângulo C aqui. Bem importante aqui o seguinte: tem 3 partes aí na igualdade. É claro que você só vai usar de duas em duas. Ou você vai utilizar A com C, ou você vai utilizar A com B, ou você vai utilizar B com C. Você não vai utilizar todas de uma única vez, é claro que não. Tudo bem? E para complementar isso ainda, tem uma parte da geometria que vai ajudar a gente aqui também, que alguns exercícios podem trazer isso, que é o seguinte: esse triângulo que está desenhado aqui para a gente é um triângulo que a gente chama de triângulo inscrito numa circunferência. Olha o que acontece. Eu consigo colocar ele dentro da circunferência. E toda circunferência tem um raio R aqui. Essas relações que a gente escreveu aqui, ela é exatamente igual o dobro do raio. Ou seja, se eu pegar a medida A e dividir pelo seno desse ângulo aqui, vai ser igual ao dobro do raio, que a gente sabe também que é igual ao diâmetro, né, pessoal? Então, nesse caso, se eu tiver uma medida de um lado e um ângulo, eu consigo descobrir aí qual é o diâmetro da circunferência que esse triângulo está inscrito dentro dela. Uma dica bem importante aqui de quando utilizar a lei dos senos é a seguinte: você vai utilizar a lei dos senos quando você tiver mais informação de ângulos do que informação de lado. Como assim, professor? Eu tenho a medida de 2 ângulos de um triângulo.
tendo a medida de dois ângulos, você já consegue a medida do terceiro ângulo, lembrando daquela regrinha, a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre dá 180 graus. Se eu tiver então a medida de dois ângulos de um triângulo, eu consigo a medida do terceiro. Mas se eu tiver a medida só de um lado, eu consigo, com a lei dos senos, descobrir a medida dos outros dois. Tá? Então você vai utilizar a lei dos senos quando você tiver mais informação de ângulo do que de lados. A lei dos cossenos é o contrário que a gente vê na próxima aula. Vamos então ver uma aplicação dessa lei dos senos. Dá uma olhadinha. Um topógrafo pretende medir a distância entre dois pontos, olha, um ponto A e um ponto B, situado em margens opostas de um rio. Então vamos pensar o seguinte, você tem aqui um rio, você tem aqui um ponto A, tá certo? E a gente tem lá do outro lado um ponto B. E eu não sei qual é essa medida aqui, ó, de A até B. Eu quero saber qual é essa distância. Para isso, ele escolhe um ponto C na margem em que ele está. Vamos pegar então um ponto C qualquer aqui. E ele mediu os ângulos ACB, ou seja, esse ângulo que sai de A, passa por C e vai até B, esse ângulo aqui. E ele mediu o ângulo CAB, tá trocado aqui, tá pessoal? E ele mediu o ângulo CAB, que é sai do C, vai para o A e chega no B. E ele encontrou que esse ângulo ACB aqui vale 45 graus e esse ângulo CAB vale 75 graus. Vamos dar uma melhoradinha nessa figura? Dá uma olhadinha aí, ó. Então eu tenho um ponto A, quero medir até o ponto B, marco um ponto C na mesma margem que eu estou. Eu sei que o ângulo que sai de A, passa por C e vai para B, mede 45 graus. Eu sei que o ângulo que parte de C, vai para A e volta para B, vale 75. Essas medidas você pode obter tranquilamente com instrumentos de topografia, tá, pessoal? E ele ainda sabe que a medida do ponto A até o ponto C mede 16 metros. A pergunta é quanto vale a medida AB, ou seja, quanto vale isso aqui, ó, essa medida. Preste atenção que aqui você tem a medida de dois ângulos, mas você só tem a medida de um lado. Quando eu tenho mais informações de ângulos do que de lado, eu vou utilizar a lei dos senos. Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha então. Eu vou chamar esse lado aqui BC de lado A, porque ele está oposto a esse ângulo A. Eu vou chamar esse lado AC aqui de lado B, que eu sei que vale aqui, né, 16 metros, olha. E eu vou chamar esse lado aqui de lado C, tá? Porque está oposto ao ângulo C. Utilizando então a chamada lei dos senos, eu sei o seguinte. Se eu pegar esse lado A e dividir pelo seno desse ângulo, ou seja, que no meu caso é o seno de 75 graus, vai ser o mesmo que se eu pegar esse lado B aqui, que vale 16 metros, e dividir pelo seno do ângulo B aqui em cima. Eu não sei quanto vale esse ângulo B. Daqui a pouquinho a gente vê sobre isso. E é a mesma coisa se eu pegar esse lado C, que é o que eu quero descobrir, o lado C, e dividir isso pelo seno desse ângulo C aqui, que é 45 graus. Veja que eu coloquei A dividido por seno de A, B dividido por seno de B e C dividido por seno de C. Melhorando um pouco então a cara disso aí, fica assim. E eu aqui sei o seguinte, a medida B eu já tenho, ok. O ângulo B aqui eu não tenho, mas vamos lá. 75 graus que eu tenho do lado de cá, mais 45 graus que eu tenho do lado de cá, me dão 120 graus. Como a soma dos ângulos internos de um triângulo dão 180, eu sei que 180 menos os 120 que eu já tenho vão dar 60 graus, que vai ser o meu ângulo B. Pronto, esse ângulo aqui eu já sei que é 60 graus. Eu tenho o ângulo B, eu tenho a medida B, eu tenho o ângulo C e eu quero a medida C. Essa parte então aqui, pessoal, A e seno de A não me serve para nada. Vou excluir ela então, vai ficar assim. B dividido pelo seno de B é igual a C dividido pelo seno de C. A gente sabe aqui que a medida B vale 16, que o ângulo B vale 60 graus, então vai ficar dividido pelo seno de 60. Vai ser igual a medida C que eu quero descobrir, dividido pelo seno do ângulo C aqui, que
que é 45 graus. Caso você queira anotar informações importantes, o ângulo B é 60. O seno de 60 graus a gente obtém em qualquer tabela de seno, cosseno e tangente, ou mesmo uma calculadora científica simples. É raiz de 3 sobre 2, que a gente pode aí aproximar para 0,86. O seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2, que a gente pode aproximar para 0,7. E nesse caso vai ficar assim. A medida B, que é 16, dividido pelo seno do ângulo B, que é 0,8, vai ser igual à medida C, que eu quero descobrir, dividido por 0,707. Multiplicando isso cruzado, vai ficar C vezes 0,866 é igual a 16 vezes 0,707. Então, o C vezes 0,866 é 11,312. E fazendo essa divisão numa calculadora, você vai obter que a medida do lado AB, ou seja, a medida C que você quer descobrir, vale aproximadamente 13 metros. Tá aí então, pessoal, como descobrir a medida entre dois lados de um rio sem necessariamente eu ter que atravessar o rio para marcar essa medida, utilizando apenas um transferidor para demarcar esses ângulos e a lei dos senos. Tudo bem? Espero então que vocês tenham aproveitado. Na próxima aula nós vamos falar sobre a chamada lei dos cossenos, que aí a gente vai então utilizar quando a gente tiver mais informação de lados do que de ângulos. Espero vocês lá então. Também não deixe aí de dar o joinha e apertar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.